Você sabia que os materiais podem deformar lentamente ao longo do tempo mesmo sem estar em movimento? Isso deve-se ao fenômeno de fluência presente nos materiais. Esse vídeo faz parte da quarta mostra da disciplina de Metalurgia Mecânica da Unifesp São José. O fenômeno da fluência consiste no acúmulo lento e progressivo de deformação plástica. A fluência é observada em todos os materiais, em condições de temperatura e carga constante, em altas temperaturas. Aplicações de materiais que exigem a propriedade de fluência. Resistir a temperaturas elevadas e ainda sofrer solicitações mecânicas é algo extremamente desejável, mas nem todos os materiais possuem essas características. Um exemplo bem típico próximo são as turbilhas de aviões. Ao lado, vemos o desenho de uma turbina do caça KF-X da Coreia do Sul e a região que é afetada pela alta temperatura. É de extrema importância a inspeção desses componentes e a manutenção, para garantir sua integridade e evitar falhas catastróficas. As tubulações a vapor em indústrias petroquímicas são outros exemplos de metais que estão sujeitos ao fenômeno de fluência, bem como os reatores de usinas nucleares. Os materiais presentes nesses locais devem permanecer íntegros, mesmo trabalhando em temperaturas elevadas, a fim de prevenir acidentes de alto risco. Mas o que realmente vai afetar a fluência nos metais? Um dos parâmetros que influenciam no fenômeno de fluência é a temperatura. Quanto maior for a temperatura de trabalho do material, maior será a energia fornecida ao sistema, aumentando a movimentação de discordâncias, entre outros associados, como deformação dos contornos de grão, concentração de vacâncias e oxidação, além também de aumentar a deformação inicial e a taxa de fluência. Outro fator que influencia no fenômeno de fluência é a tensão aplicada ao material, e é análogo à temperatura, uma vez que quanto maior a tensão solicitada, maior a deformação inicial e a taxa de fluência. O módulo de elasticidade também é um fator crucial. Quanto maior o módulo de elasticidade, maior será a resistência à fluência. O módulo ele mede a rigidez das ligações do material, e quanto mais forte for essas ligações, mais difícil será a deformação do material. Por último, mas não menos importante, tem-se o tamanho do grão. Quanto maior o tamanho de grão, maior será a resistência à fluência, pois granulometrias mais grosseiras do material dificultam a deformação por escorregamento dos contornos de grão. E como são obtidos esses dados sobre o fenômeno de fluência? Os corpos de prova para os ensaios de fluência podem ser de seção circular ou retangular, como no caso de chapas, entre outros modelos. Esses ensaios dos corpos de prova são realizados respeitando as normas ASTM E139 e ASTM E8 para se obter as dimensões específicas dos corpos de prova. Esse é um desenho esquemático de uma máquina de fluência, onde a estrutura é constituída por um forno. O corpo de prova ele é fixado dentro desse forno e na parte exterior da máquina tem um sistema de carga. Mas esse sistema também pode ser utilizado como células de carga. Os ensaios de fluência são realizados em temperatura e carga constante. A partir do ensaio é obtida uma curva de fluência. Essa curva ela divide-se em 3 estágios: estágio 1, estágio 2 e estágio 3. No primeiro estágio da curva, inicialmente ocorre uma deformação instantânea do material, de característica elástica e plástica. Após, é observado um decréscimo da taxa de fluência devido ao aumento da resistência mecânica causada pelo encruamento. O segundo estágio é regido pela taxa de fluência, que é descrita pela inclinação da curva. Essa taxa de fluência é praticamente constante, devido à competição que ocorre entre o processo de encruamento e recuperação do material. No terceiro estágio, tem-se o aumento da taxa de fluência, caracterizando a formação e coalescimento de trincas, além da separação dos contornos de grão que resultam na fratura do material. Agora, quais são os mecanismos que vão explicar o fenômeno de fluência nos metais? Primeiro, será apresentado os mecanismos difusionais, sendo Namarro-Ehring e Cobo algum deles. Segundo, a escalagem e escorregamento de discordâncias. E por último, o escorregamento de contorno de grão. Para entender os mecanismos difusionais, é necessário entender a movimentação das imperfeições pontuais, como as lacunas,
na estrutura cristalina do material. Para que o deslocamento de lacunas na rede cristalina ocorra, é necessário que exista energia suficiente. Como apresentado no gráfico, para que um átomo se mova de uma posição a outra, é exigido que uma barreira de energia seja superada. E isso depende da energia de ligação do átomo que está se movimentando e a sua vizinhança. Assim, átomos que estão dentro da rede cristalina exigem mais energia para se movimentar do que átomos no contorno de grão. O mecanismo difusional de Navarro-Ehring ocorre pelo fluxo de lacunas no interior do grão, para os contornos de grão. Também é observado um fluxo de átomos da região comprimida para a região tensionada do grão. Esse mecanismo ocorre em temperaturas de até 0,7 da temperatura de fusão do material. O mecanismo de Kuppel ocorre pela difusão de lacunas no contorno de grão. Sendo assim, existe uma forte dependência com o tamanho de grão. Quanto maior o tamanho de grão, maior será a resistência à fluência. Esses mecanismos ocorrem em baixas temperaturas, começando de 0,4 da temperatura de fusão. O mecanismo de escalagem e escorregamento de discordâncias ocorre em temperaturas de 0,6 da temperatura de fusão. É um mecanismo dominante e há necessidade de superação das barreiras de Parks. As deformações são criadas durante a deformação plástica e ocorre a movimentação de um grão sobre o outro. O escorregamento do contorno de grão ocorre em um processo de cisalhamento, com a movimentação de um grão sobre o outro, o que é favorecido pelo aumento da temperatura pela diminuição da taxa de deformação. Esse mecanismo é considerado o resultado das ações dos mecanismos de difusão e discordância em combinação. Os mecanismos de fluência operam independentes, havendo um mecanismo dominante, o qual possui a taxa de fluência mais rápida e menor energia de ativação, e o mecanismo controlador, o qual possui a taxa de fluência mais lenta e maior energia de ativação. Você sabia? Entender esses fenômenos de fluência em metais não é uma questão que irá garantir somente a segurança de aviões ou usinas, mas sim a nossa própria segurança.